Bom dia, bom dia. Hoje é dia 5 de julho de 2026. Estamos aqui iniciando a nossa leitura da Bíblia capa a capa, uma jornada fantástica. Eu convido a vocês para seguir a gente, para ouvir essa palavra maravilhosa e que Deus nos dê entendimento e uma bênção para cada um. Então, bom dia, sejam bem-vindos, né? Nós vamos iniciar aqui no dia de hoje já com a leitura do livro de 1 Samuel 17 e 18, Romanos 10, Salmos 127, Provérbios 5. Então hoje é dia 5, Provérbios 5. E aqui a marca histórica de 127 dias fazendo a leitura da palavra do Senhor. Bom dia, Fernando. Então nós vamos já iniciar. Hoje é um domingo. Eu estou chamando o Fernando e nós vamos iniciar então a nossa leitura da Bíblia capa a capa. E hoje... E aí, Fernando, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, você, tranquilo? Tudo tranquilo, Nivaldo. O sol mostrou a cara aí ou não? Veio, ontem tivemos o privilégio de contar com o sol aí. Tava bonito, né? Tava muito bom, muito aconchegante o clima aqui ontem. Que bom, que bom. É isso aí. É um Dia dia, 127. isso, é hoje, né? Então vamos fazer a nossa oração. Clamo a ti, Senhor, pelo sangue poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Agradecemos já por esse dia, por esse domingo, por esse amanhecer. Já agradeço também pelo seu amor, agradeço aí pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado aí pela presença do Fernando, das pessoas que virão para assistir essa jornada da leitura da Bíblia capa a capa. Nos dê entendimento. Eu já oro assim em nome do teu Filho. Amém. Amém. Então nós vamos começar aqui com 1 Samuel 17, versículo 1, e que diz assim: Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram do monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: O que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteus e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita, mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul. Versículo 2. 12. 1 Samuel 17.
Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs, todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. E eles diziam: olhem para ele, escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento. E a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: e o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi e Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e o que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs o seu capacete de bronze na cabeça dele, lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar.
mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse ao Saul: Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi mata Golias. 1 Samuel 17, versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. E aí disse a Davi: Para que é este bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar em direção de Davi. Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou na mão a sua sacola, pegou uma pedra com a funda, atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. 1 Samuel 17, capítulo 5, versículo 5. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá, procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias e Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do criado Jessé da cidade de Belém, respondeu Davi. Agora nós vamos ler aqui 1 Samuel 18, capítulo 18, e começamos aqui pelo versículo 1. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Daí Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo
o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. E elas cantavam canções alegres e dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: eu vou espetar Davi na parede. Atirou a lança contra ele 2 vezes, porém as 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul, por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-se como oficial comandante de 1000 homens, e Davi comandava seus soldados na batalha. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Saul, 1 Samuel 18, versículo 17, Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: aqui está a Merabe, a minha filha mais velha. Eu darei em casamento a você com a condição de que você me sirva todo como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu? Quem é a minha família de Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe de se dar em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, na cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube, ficou contente, e ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ele servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será o meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissesse a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Essa é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram matar 200 filisteus. E aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. Amém? Amém. Aqui então a gente fez a leitura de 1 Samuel 17 e 18.
Velho Testamento, e nós vamos então para o Novo Testamento no livro de Romanos. E hoje é Romanos de número 10. Fernando vai fazer a leitura para a gente. Amém? Amém. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. A salvação é para todos. Romanos 10, versículo 5. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que eles ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz dele se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Foi o primeiro a dar uma resposta a ele: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel,
Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Amém, né? Amém. Muito, muito lindo esse Romanos 10 aqui, esse capítulo, né? Poxa, Oh, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. tá claro aí, né? Tá muito, muito claro, né? Basta a gente ter humildade e pedir, né? Amém? Sim, amém. Nós vamos para o devocional. Salmos hoje de número 127. 127 dias lendo a palavra da Bíblia capa a capa. E nós temos aqui, então, o Fernando que vai fazer a leitura de Salmos 127. Um lar abençoado por Deus. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem quem tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. 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 É Amém. forte. Muito forte, hein? É Os isso aí. filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Viu só que poderosa essa mensagem para nós essa manhã, né? Tá? É que eu falo, todo dia tem realmente um código aqui, tem realmente uma coisa que Deus quer colocar para a gente de uma maneira assim muito clara, né? É verdade. E não tem como a gente ficar de boca fechada, né? Muito bem, então a gente vai ler agora o livro de Provérbios. O livro de Provérbios hoje tem 23 versículos. E aqui, nesse livro, que é o Provérbios 5, hoje é dia 5, eu só quero chamar a atenção, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né, o que que eu ganho lendo Provérbios, né? O que que eu ganho lendo o livro de Provérbios? E a gente sempre fala, né? Você vai ganhar sabedoria, você vai ganhar aí bom relacionamento com seus filhos, com sua esposa, com seus parentes, com seus amigos, né? Mas a gente também fala que ali nesse livro aponta da gente não ser fiador das pessoas. Uhum. E também fala da advertência contra o adultério, como fala de outras coisas, né? Então aqui nesse versículo, nesse capítulo 5, a gente vai já iniciando aqui o versículo 1, conselhos contra o adultério. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa, e senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros.
Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com que você casou. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Então, nós estamos lendo aqui Provérbios 5, versículo 22, né? Estamos finalizando a palavra do Senhor. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla a sua grande loucura. A sua grande loucura o levará à cova. Então é realmente incrível, né? Explica tudo aqui, não tem como, né, não explicar. Mas o versículo que eu marquei foi esse aqui, o 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Então, se a gente acha que nós estamos fazendo alguma coisa que, aos olhos de Deus, ele não vai ver, aqui está o versículo deixando bastante claro para a gente. Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Se você faz o bem, você recebe o bem. O bem. Se você faz o mal, vai receber o mal. E a resposta é vida, né? Então, para a gente fazer uma reflexão nesse domingo, no dia de hoje, e também já agradeço a pessoa que entrou aqui, que acabou saindo, que Deus toque no coração dele, e as pessoas que entrarão para ver essa leitura aqui, essa live gravada, né, Fernando? Amém. Amém? É isso aí. Hoje nós iniciamos, então, a semana, né? A nossa semana começa no domingo, a nossa semana termina no sábado, né? 7 dias. E nós vamos fazer a nossa oração aqui e que o nosso domingo seja um domingo de glória, de paz, de amor e que nós estejamos aí sempre humildes para ouvir essa palavra do Senhor e seguir na nossa caminhada. Amém. Senhor, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor te rendo graças porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. É incrível, Senhor. Todas as manhãs o Senhor está com a gente aqui. O Senhor está mostrando coisas maravilhosas. Parece que são alguns códigos, parece que são algumas peças do quebra-cabeça que começam a encaixar. Que bom, Senhor, que o Senhor realmente está abrindo os nossos olhos espirituais para ver isso, para viver isso, para abrir a boca, para transbordar na vida das pessoas e causar uma transformação conforme a sua vontade, Senhor. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Não tem dia ruim, Senhor. Não tem noite mal dormida. É incrível, Senhor. Eu só tenho que agradecer a Ti. Obrigado aí pela companhia do Fernando. Obrigado aí que eu possa estar abençoando a família dele, que esse domingo seja um domingo de divisor de águas para ele, na vida dele, Senhor. E que essa semana seja uma semana de vitória. Muito obrigado pelo seu entendimento da palavra. Só tenho que agradecer. Abençoa eu, a minha família, esse dia. Abençoa todos que estarão aí assistindo. Eu oro assim, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E benção, Glória a viu, Deus. Fernando? Que benção.
Foi maravilhoso, hein? Esse 127, o dia 127 aqui foi É fantástico. fantástico. Até diria que para quem vai nos assistir, se puder meditar rapidamente aí alguns versículos em Romanos, em Salmos ou Provérbios, seja lá o que Deus vai colocar no teu coração, mas qualquer versículo que você meditar ali, ler, você vai ver a profundidade do amor do Senhor sobre nossas vidas. Então, que nós tenhamos um domingo maravilhoso, abençoado. Já estamos sendo privilegiados Sim, em abrir nossos olhos nessa manhã, com esse amém. entusiasmo, né, com essa entrega. Sim, Então, que nós possamos estar plenamente conectados nessa maravilhosa frequência com o Senhor e podemos ser canal de luz, de bênção, de esperança para muitos que o Senhor está trabalhando já o coração e está enviando a resposta que você precisa. Amém? amém. Amém, Fernando. Bom Bom domingo, domingo Livão. aí. Até amanhã, hein? Até amanhã. Amém. Amém.